Consegui fazer o resumo de 2 aulas de nematóides em uma única aula. Então hoje vai ser um pouquinho mais pesado, mas aí a gente encerra os nematóides, tá? Que era aquele conteúdo gigantesco, né? Então eu vou dividir em 2 partes, vou falar de 2 superfamílias nessa primeira parte e outras 2 superfamílias na parte 2, tá? Então vamos começar ainda com os nematóides na superfamília Dioctofimatoidea. E a única espécie que a gente vai tratar aqui vai ser o Dioctofima renale. Olha só, esses que estão em verde foi tudo que a gente já viu, tá? Então hoje vou começar falando da Dioctofimatoidea, superfamília, né? Depois da Tricuroidea. E na sequência as outras 2, tá? Esse parasito, alguém já tinha postado algo lá no nosso grupo de WhatsApp falando sobre ele. É muito curioso esse parasito porque, bom, tem vários motivos. O primeiro deles é que eles são muito grandes. Veja só, fêmea com 100 centímetros, então uma fêmea adulta, ela pode chegar a medir 1 metro de comprimento. E 1 metro, né, é muito, considerando que ele é muito espesso, tá? Ele tem a espessura aproximada de um lápis, mais ou menos, ou um pouquinho menos. Então ele é muito grande. Os machos são menores, mas mesmo assim o menor macho, né, adulto, com 20 centímetros, é muita coisa, tá? Eles são avermelhados, os machos têm essa bolsa copuladora no final que lembra, assim, um sino, tá? Claro que tem que ter imaginação para pensar que isso possa ser um sino, né? Mas as fêmeas não têm essa estrutura, então a cauda delas vai se afilando, assim, acaba em pontiaguda, né? As fêmeas botam ovos e os ovos têm esse formato aqui, tá? Então elas são ovíparas, não tem larva dentro desse ovo. A larva vai se desenvolver dentro do hospedeiro intermediário, tá? Pessoal, o nome do parasita tá dizendo, né? Dioctofima renale. Então é um parasita normalmente de rim, mas ele afeta também outros órgãos ocasionalmente. Como hospedeiro natural, normal, seriam os carnívoros selvagens, tá? Mas infelizmente, os carnívoros domésticos se adaptaram muito bem também como hospedeiros definitivos e a gente tem visto um número cada vez maior de cães afetados, tá? Então ele já foi descrito também em roedores, bovinos, suínos e homem, mas não chegando na sua fase adulta, tá? Só na sua fase larval. O hospedeiro intermediário é um anelídeo e algumas referências citam que esse anelídeo, inclusive, pode ser um parasito de peixes. Se chama Lombriculus variegatus. E ele tem esse formato aqui, tá? Lembra uma mini cobrinha, né? Então, isso aqui vive na água doce. Obviamente que os ovos eliminados pelo Dioctofima para fechar o ciclo têm que chegar à água para que esse hospedeiro intermediário tenha acesso. E como hospedeiro paratênico, a gente tem ainda sapos e peixes. O normal seria então que o sapo por ingerir, né, o lombrículos, e o peixe por ser parasitado por eles. Então, normalmente o cão vai ingerir um desses dois aqui, mais comumente o peixe, né, para se infectar. Então, entre as localizações, eu fiz um slide só sobre isso. Olha só que absurdo, né? Isso aqui foi um rim, algum dia na vida foi um rim. E no final do parasitismo, isso aqui provavelmente foi uma necrópsia, né, pela luva da pessoa que está segurando. Resta só a cápsula renal e os parasitos lá dentro. Então, o parasito consome completamente o tecido renal e se abriga nessa cápsula, tá? Aqui a gente vê ele na forma adulta e esses aqui esbranquiçadinhos aqui ainda são parasitos jovens, tá? Mas também ele já foi descrito em outros lugares. Olha aqui essa imagem que interessante, né? No subcutâneo ali da região inguinal de um cão, um macho, isso aqui é o pênis, né? Na verdade é o prepúcio. E a gente vê o parasito aqui enrolado. Claro que eu tenho certeza que isso aqui é um Dioctofima, só porque depois fazendo cirurgia a gente retira e observa que é um Dioctofima, né? Mas só olhando assim também não é tão fácil de fazer o diagnóstico, né? Quando o parasita apenas um rim, o cão vai ter vida normal. Se acontecer de parasitar
os 2 rins, aí não, né? Aí teremos problema de falência renal. E dependendo da localização errática que ele tiver, ele vai causar problemas diferentes, tá? Então, o ciclo basicamente é um ciclo com um hospedeiro intermediário, onde aqui representando os hospedeiros definitivos, né, tem o cão e um furão. Como o parasito é de rim, os ovos vão sair pela urina, né? São levados para o exterior pela urina. Que tá o ovinho, demora mais ou menos um mês para ser uma forma infectiva para o lombrículos, que é o hospedeiro intermediário. Então, se esses ovos chegam até a água e se o lombrículos se alimenta desses órgãos, né, ingere desses ovos, esse hospedeiro intermediário então vai desenvolver a larva dentro de 2 a 4 meses e aí ele é ingerido por esses hospedeiros e é aonde a L3, né, ganha a possibilidade maior de ser ingerida por esses outros hospedeiros aqui, tá? Então, esses aqui são hospedeiros paratênicos, mas são bastante importantes aí no ciclo porque são realmente a principal fonte de alimento do cão, né? Uma vez que dificilmente um cão iria ingerir esse parasito diretamente, tá? Então, normalmente a infecção é feita por um parasito apenas, ou às vezes existem apenas 3 ou 4, porque daquele tamanho não cabe mais do que isso dentro de um parênquima, né? Então, ele se alimenta de tecido e sangue, e no final do parasitismo, como eu falei, resta só a cápsula renal. Os cães que apresentam sinais normalmente podem ter hematúria ou sinais de dor abdominal, ou sinal de dor ao se movimentar, né? E uma dor inespecífica, porque na verdade essa dor deve ter fundo renal mesmo, né? Quando o parasito está numa outra localização, aí os sinais são muito variados, porque depende realmente de onde ele foi parar, né? Para a gente fechar o diagnóstico, só vou lembrar o seguinte: muitos cães ou silvestres, animais silvestres carnívoros, têm esse parasito e a gente não sabe, porque ele, na maioria das vezes, não apresenta sinal clínico algum, tá? Isso seria mais ou menos o que a gente chama de um parasitismo perfeito, né? Porque o hospedeiro sobrevive, o parasito sobrevive e todo mundo fica bem. Mas quando há sinais clínicos, a gente suspeita deles e pesquisa ovos na urina. Então, coleta a urina do animal, faz uma centrifugação com a urina e observa o sedimento, né? Na palpação renal, você pode presumir que o animal tem dor quando palpa a rim, é a única coisa que dá para saber. E daí, a partir da imagem, a gente consegue confirmar quando os parasitas já são grandes, tá? Olha só, aqui é um corte de uma ultrassonografia, né? Mostrando, então, os cortes transversais aqui num diactofino. Às vezes ele é encontrado acidentalmente em processos cirúrgicos diversos e outras vezes quando o parasitismo é muito intenso, veja que judiação isso aqui, todos esses parasitas dentro do mesmo cãozinho, né? E olha que legal aqui, ó, pessoal com um monte de frasco para coletar esses parasitas, para levar para coleção, ó. Que tal, gente? Então tá, olha só, lembrando o aspecto do ovo, né? É um dos únicos ovos que a gente encontra na urina. A gente já vai falar de um outro parasito que também pode ter ovos na urina, mas fica bem difícil de confundir. Não vou falar detalhes, os detalhes de tratamento, epidemiologia, essas coisas todas, gente, eu deixei lá no SIGA, porque senão nossas aulas aqui continuam assim, vão ser muito longas, né? Então eu tô pegando os detalhes que são mais importantes, mas estudem lá pelo SIGA, tá? Porque lá o conteúdo tá mais completo. E assim, não só por lá, né, gente? Complementa com leituras. Tem muitos textos interessantes aí à disposição na internet. Então, se vocês tiverem essa disposição, sempre vale a pena, né, uma leitura complementar. E da outra superfamília, a gente vai ver 2 parasitos. Agora se chama família Tricuroideia, né? Se escreve Trichuroideia, se lê Tricuroideia. E aqui a gente tem como característica principal um esôfago desses parasitos na fase adulta, com essas célulazinhas aqui chamadas esticócitos, e isso se chama então no conjunto, né, esticossomo. Eles são capazes de produzir substâncias, esse esôfago, que ajuda na fixação do parasito, tá? Como se fosse uma saliva, assim, tá?
Bom, os machos dessa superfamília apresentam essa caudinha aqui no fim do corpo, bem recurvada, né, enroladinha. A gente estava vendo isso também em outras superfamílias que machos também apresentam essa característica. E os ovinhos são muito curiosos, tá? Os livros citam assim, ovos em forma de barril. Eu acho que isso aqui tem mais aspecto, sei lá, de uma bola de beisebol, né? De qualquer forma, esse ovo assim, bem alongado e com esses dois opérculos aqui, ó. Um opérculo em cada extremidade, tá? Bem característico, né? Aqui eu tinha colocado que a gente ia estudar tricúris, capilar e triquinela. Eu acabei tirando triquinela da nossa lista e acabei esquecendo de tirar daqui do slide, porque a triquinela é um parasito que não temos no Brasil, mas ele é uma zoonose muito importante que contamina as pessoas a partir da ingestão de carne de porco mal passada. Então, os frigoríficos brasileiros que exportam carne suína, aí eles fazem como sentinela, né, como inspeção sentinela, a observação da presença de triquinela na musculatura dos suínos exportados, tá? Mas, de qualquer forma, né, a gente não tem relato desse parasito, graças a Deus, aqui no Brasil. Então vamos lá, tricúris, o mais comum da tricuroideia, justamente o gênero tricúris. Batizaram de tricúris, cabelo, trico, né? Trico significa cabelo ou pelo, e uris cauda, porque ele tem esse formato assim, ó, ele é espesso, depois ele fica bem fininho. Só que o que eles erraram é que, na verdade, a parte grossa não é a cauda. Desculpa, eu escrevi. Eu escrevi aqui bem reforçando isso. Não, gente, é o contrário. Isso, é o que está escrito aqui. Mas, na verdade, a cauda é a parte grossa do corpo. Então, o nome do parasito, só para não confundir vocês, o nome do parasito é tricúris, que vem cauda em forma de cabelo. Só que, na verdade, a cauda do parasita é essa parte grossa. Lembra que eu falei que a cauda, nos machos, é enroladinha? Então, veja aqui, ó, macho, ó, que fêmea, ó, esticadinha aqui, outra fêmea esticada, tá vendo? Então, só para ficar claro, essa parte aqui é a parte final do corpo, tá? No caso, macho, fêmea, tá? É chamado também de verme chicote, porque ele tem esse formatozinho assim de um chicote. E o gênero Trichuris, na maioria das vezes, são parasitos grandes, tá? E eles têm várias espécies conforme o hospedeiro e podem chegar até uns 8 centímetros de comprimento, então podem ser visíveis, né, facilmente a olho nu. Olha só, a maioria dos tricúris está no intestino grosso, lá no seco e colo. A parte mais fina dele, ele usa para se fixar na mucosa, tá? Então, se a gente olhar aqui, ó, vocês vão ver que tem umas partes fininhas ali que a gente mal enxerga. Então, eles estão na mucosa. E a parte espessa fica na luz do órgão, tá? Eles são histiófagos e quimívoros, eventuais hematófagos. Apesar de ingerirem tecidos, ingerirem quimo e serem hematófagos, se estiverem em pequena quantidade, não serão patogênicos, tá? Podem passar assim despercebidos. E só para não perder o costume da gente relacionar isso aqui com comida, os alunos já me disseram que isso aqui parece salsicha com cebola. Um belo cachorro quente, né? Só bobagem, né? É pra gente alegrar um pouquinho, pessoal, porque a coisa não é fácil não, né? Olha só quantas espécies de tricúris que a gente tem. Então, a gente tem espécies de tricúris em ruminantes, em cães, gatos, suínos, em humanos, por exemplo, a gente tem o tricúris triquiura. Então, seria bom vocês saberem que tricúris vulpes é de cão, tricúris campanula é do gato, suis é do suíno e assim vai, tá? Aqui tem o tamanho aproximado deles. No ciclo, pessoal, vamos começar então com machos e fêmeas lá no intestino grosso, realizam cópula e aí a gente tem fêmeas fertilizadas e automaticamente botando ovos. Esses ovos saem nas fezes, porque elas estão ali na luz do intestino grosso. E lembrem lá, ó, as 3 características, oxigênio, umidade e temperatura, que às vezes eu esqueço de mencionar, né? Mas todo parasito cujo ciclo vai para o ambiente, eles precisam desses 3 itens, tá?
Em 30 dias, a gente tem ovos com uma larvinha infectante lá dentro. E aí, esses ovos são ingeridos pelo hospedeiro definitivo. Veja, bem simples, não tem hospedeiro intermediário, né? Lá no intestino delgado acontece a liberação da L1. A L1 penetra na mucosa do intestino e lá na mucosa, olha, faz todas as mucas. Para L2, para L3, para L4, para L5 e adulto. Então, veja, um ciclo bem simples. Eu coloquei ele animadinho aqui para vocês, mas esse é um dos ciclos mais simples que a gente tem, né? Lembrem que quando penetra na mucosa, que as larvas também produzem lesões, tá? Então, ele pode ser patogênico tanto na fase larval quanto na fase adulta. Tudo isso demora de 6 a 12 semanas, dependendo da espécie do hospedeiro. E aí, gente, na patogenia diz respeito normalmente às questões intestinais, que é onde o parasito está. Então, desde irritação e perfuração da mucosa, e aí abrindo portas para infecção bacteriana, e aí colite e tiflite. E como sinais, a gente já começa a observar a diarreia, que pode ser acompanhada de muco ou pode ser acompanhada de sangue. Nesse caso aqui, sangue vivo, tá? Porque o parasito está no intestino grosso. Ali o último, só para lembrar que na maioria das vezes a gente encontra ovos nas fezes sem sinais clínicos. Então, é o que está dizendo aqui, as espécies mais acometidas costumam ser os suínos e os cães, e aí os sinais são relacionados à fixação deles ali no intestino grosso, né? E o que advém disso, por exemplo, o emagrecimento, porque o animal já não consegue digerir facilmente seus alimentos, né? Ele tem prejuízo nesse quesito. Em cães pode haver a presença de vômito, anemia só quando há realmente um grande número de parasitos. E na epidemiologia é o seguinte, esses ovinhos são muito resistentes, tá? Tanto do tricuris quanto do próximo parasito que a gente vai ver que é a capilária. Então, não adianta passar um produto químico lá na baia, tem que lavar a baia. E também higienizar com fogo, vassoura de fogo. Eu vou mostrar ali para frente para vocês, para quem não conhece o que é uma vassoura de fogo. Normalmente, esse é um parasitismo que acontece mais em animais confinados, tá? Em pastagem, os ovos parecem não ter uma capacidade de sobrevivência tão boa quanto em lugares onde tem pisos úmidos. Então, parece que a umidade é um fator de grande importância para a manutenção dos ovos e ovos larvados, né, infectivos por mais tempo. Para fazer o diagnóstico, a gente faz o exame de fezes, os exames de flutuação, que a gente vai começar a já ver nessas próximas aulas, como é que se faz. E a gente enxerga na necrópsia também esses parasitas, porque eles são grandes, tá? Os sinais clínicos a gente não confirma nada, a gente só suspeita e aí só confirma através desses dois, ou necrópsia ou exame corpo parasitológico, tá? E a capilária, que é um parasito que tem mais variedades assim em relação ao tricuris, e eles têm principalmente a questão do tamanho, tá? Veja que eles são bem menores, capilárias são bem menores, pode ter apenas 1 centímetro ou até menos do que isso, e 1 milímetro de diâmetro, então tem capilárias, gente, que não são visíveis a olho nu. Eu tô dizendo sempre isso porque eu quero que vocês relacionem isso com a presença do parasito numa necrópsia, tá? Pode ser que vocês façam necrópsia e digam assim, não, mas não tinha nenhum parasito. Não é que não tinha, é que não foi possível visualizar a olho nu. Por isso que o material da necrópsia precisa ser coletado e observado numa lupa ou num microscópio, tá? A gente vai fazer isso, uma prática dessa, lá nas doenças parasitárias, tá? Bom, os ovinhos da capilária são parecidos com o do tricuris, mas eles tendem a ter os opérculos menos visíveis ou alguns são assim rugosos, como é o caso desse aqui, dependendo da espécie de capilária, tá? Olha quantas capilárias tem e veja como elas podem parasitar locais diferentes. Capilária no fígado, capilária na bexiga, capilária no pulmão. E depois os mais comuns, que são de aparelho digestório. Capilária em bovinos, em ruminantes, que é a bovis,
Em aves, essa aqui, ó, essa aqui aparece demais contorta. Ou essas aqui também, em esôfago ou proventrículo. Então, gente, as espécies de capilárias que estão no aparelho digestório, que são aves e ruminantes, são as mais comuns. E eu poderia dizer que em aves ainda mais comum do que em ruminantes, tá? Então, dependendo da espécie, eles podem ser monoxenos, ou seja, não tem hospedeiro intermediário, e outras são heteroxenos. Então, eu coloquei aqui, dividi, né, algumas espécies que são heteroxenos, que precisam de hospedeiro intermediário, no caso as minhocas. E, nesse caso aqui dos monoxenos, o ciclo é direto, né, sem hospedeiro intermediário. Então, só para relembrar que os mecanismos de infecção vão variar conforme o ciclo, né? Monoxeno, no caso, tem que ingerir o ovo contendo L1, e as heteroxenas vão ter que ingerir o hospedeiro intermediário infectado, no caso a minhoca. E, curiosamente, na capilária plica, tem que ingerir o fígado contendo os parasitas e seus ovos que ficam dentro do fígado. Como ele é um parasito de parênquima, esses ovos não saem do fígado. Veja que estranho, né? Então, eu fiz um resumo do ciclo assim, semelhante ao do tricuris, né? Só lembrando, então, que ocorre a digestão do ovo ou hospedeiro intermediário, são digeridos, isso ocorre a liberação da larva no trato gastrointestinal, ela penetra, essa L1 penetra na mucosa, e depois nós temos duas opções, né? Se for um parasito intestinal, pronto, já está na mucosa do intestino, vira L2, e aí segue L3, L4, até adulto na luz do intestino, tá? Agora, as espécies que têm, que parasitam os outros órgãos, aí eles têm que cair, essa L1 tem que cair na corrente circulatória para atingir o órgão-alvo, tá? Ok? Só lembrando que L2, L3, L4 e L5 ocorrem também na mucosa intestinal, no caso das espécies intestinais. Normalmente passa despercebido também esse parasito, mas pode causar sinais diferentes conforme o local, né, da infecção, conforme a espécie da capilária. Também fiz um resumo aqui, lá no SIGA tem eles mais completos. E eu coloquei aqui uma imagem de um Petri contendo capilárias. Eu realmente não sei a espécie dessa, mas para mostrar para vocês o quanto são fininhas. Se isso aqui é um parasito de intestino, dificilmente a gente vai enxergar isso misturado ao conteúdo intestinal. E aqui, olha, o intestino de ave, mostrando o aspecto de um ascarídea, lá da aula da ascaroideia, né, que são bem grandões, com uma capilar escondidinha ali do lado, ó. Mesmo assim, ela é visível a olho nu. Então, vejam a comparação de tamanho entre uma capilária, também não sei qual é a espécie aqui, para um ascarídea. Para quem é menos observador, né, vai ver o ascarídea e não vai ver a capilária, tá? Numa necrópsia. O diagnóstico é feito da mesma forma que tricuris, lembrando que no caso da capilária plica, vai precisar fazer o exame da urina, porque é um parasito de bexiga, né? Os achados de necrópsia são importantes, lembrando que é possível que a gente precise coletar o conteúdo do órgão para conseguir visualizar na lupa o parasita adulto. E os sinais clínicos eles só servem como suspeita clínica para dar seguimento, tá? Porque a gente não fecha quadro de capilariose só com sinal clínico. Aqui segue a mesma questão da epidemiologia dos tricuris. Os ovos são muito resistentes a produtos químicos, tá? E sensíveis a calor. Então, a gente precisa fazer uma limpeza do ambiente com uma lava-jato primeiro e depois com uma vassoura de fogo. Vale sempre a pena lembrar que animais que estão em condição de estresse são mais sensíveis, tá? Daí, como tem muitas aves ornamentais em cativeiro, aí a gente acaba encontrando bastante, tá? Em aves silvestres mantidas em cativeiro, mortes até causadas por capilária. Acabei tirando daqui, que pena. Mas vejam lá então no SIGA a vassoura de fogo e a lavação, né? Que são importantes aí na limpeza de um ambiente onde tem animais parasitados por capilária.
Feito? Então, isso aqui é um resumo, gente. E em seguida eu vou falar sobre as outras duas superfamílias finais, enfim, né? Da classe nematota. Beleza? Até mais, pessoal!